Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui então para conversar com vocês sobre esse livro, Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Então, quem me conhece aqui do canal sabe que eu sou uma grande fã do Érico Veríssimo. É o meu escritor preferido, mesmo eu considerando que não li muitas obras dele, eu já acho que li o suficiente para considerar ele meu escritor preferido. Porque o livro que ele escreveu, O Continente, da trilogia O Tempo e o Vento, foi o livro que eu mais amei na minha vida. Nada ainda desbancou ele. Pode ser que um dia aconteça, mas por enquanto ele é o meu preferido. Tem vários motivos para isso. O fato é que ele é um escritor gaúcho e fala sobre a vida do gaúcho. Então, a trilogia O Tempo e o Vento é a epopeia gaúcha, né? Então, eu sinto que ele realmente esmiuça muito a alma do gaúcho, a nossa história, e isso faz com que eu tenha um sentimento de identidade muito grande com o Érico, além do que ele realmente é um grande contador de história. Nos livros dele a gente encontra toda a essência humana dos romances, das injustiças, das guerras, tudo assim muito bem escrito. Então quem tem curiosidade sobre o continente tem vídeo aqui no canal. Eu falei também já sobre o livro autobiográfico dele, O Solo de Clarineta, o volume 1, que foi o que eu li, que é muito bom esse livro, e eu vou fazer algumas correlações com Olhai os Lírios do Campo. Então, esse foi o meu próximo passo na leitura de Érico Veríssimo. Antes, então, de conversar um pouco com vocês sobre o que eu achei desse livro e por que eu escolhi ler, eu gostaria de falar um pouco nessa edição aqui, que é da Companhia das Letras, tá bem bonita. Um pouco de um texto introdutório que a gente tem aqui, que é do próprio Érico, parecer sobre o livro dele em 1966. E aí depois eu falo a minha opinião. Aqui tem um pouco da opinião do próprio autor sobre o livro. Confesso, entretanto, que não tenho muita estima por este romance. Acho hoje um tanto falso e exageradamente sentimental. Sua popularidade, às vezes, chega a me deixar constrangido. Vejo claramente o que tenho contra ele. Para principiar a construção, a primeira parte é intensa e cheia do interesse que jamais enfraquece. Na segunda, porém, esse interesse declina e a história se dilui numa série de episódios anedóticos sem unidade emocional. Eu mesmo já tratei de justificar esse defeito dizendo que a vida, no fim das contas, é assim. Isto é, não se trata de algo simétrico e arrumado como nos romances bem feitos. A verdade é que nem eu mesmo consegui aceitar a validade de meus próprios argumentos. A dedicação, o altruísmo e a nobreza de Olivia me parecem inumanos, não convence. Pouco convincente também é a covardia de Eugênio. Em Olhai os Lírios do Campo, uma filosofia salvacionista barata, que me faz perguntar a mim mesmo como pude escrever tais coisas, mesmo levando em conta o fato de haver atribuído essa filosofia a personagens do livro. Não posso, no entanto, afirmar que o romance me desagrade de princípio ao fim. Encontro nele páginas que ainda hoje me comovem e parecem das melhores dentre quantas este autor haja escrito em Supera a Vida. Talvez Olhai os Lírios do Campo deva ser considerado mais uma parábola moderna na forma de romance do que um romance propriamente dito. Eu já vou falar, então, a minha opinião sobre esse livro. Essa é a opinião do Érico. Eu achei demais, achei fantástico o fato dele mesmo ter essa autocrítica tão sincerona. Acho que isso só mostra o quão admirável esse escritor era. Eu só queria dizer, gente, que eu estou deixando na descrição desse vídeo o link para a compra desse livro na Amazon. Também vou deixar do Solo de Clarineta e qualquer outra coisa que eu vier a falar, para quem tiver um interesse em adquirir. Também deixo aí o meu link para o meu grupo do Telegram, que é um grupo que eu coloco links de promoções de produtos da Amazon, de vez em quando, não é sempre que eu coloco coisa por lá, então é um grupo bem silencioso, quem quiser fica à vontade para entrar. Então, gente, assim, eu vou dar uma sinopse do que se trata esse livro e falar o que eu concluo, tá? Se eu recomendo ou não, e depois vou passar para detalhes da trama, que eu tô muito a fim de discutir certos pontos desse livro. Só que isso pode desagradar alguém que ainda não leu. Então eu vou dizer o momento em que eu vou começar a adentrar mais em detalhes da história. E aí
pode ter, assim, um ar de spoiler, vai ter alguns spoilers, então quem não gosta vai estar bem avisado no vídeo, tá certo? Então aqui a gente tem uma história que se passa numa Porto Alegre, minha cidade, nos anos 30. Então esse é o primeiro livro, não, é o segundo livro que eu li que se passa em Porto Alegre. Outro livro que eu li foi Os Ratos, do Dionélio Machado, que foi até um livro que competiu numa premiação com o livro do Érico Veríssimo. E esse livro, Os Ratos, eu particularmente não gostei na época que li. Mas foi muito legal pegar então um livro do Érico que fala de pontos de Porto Alegre, como a Catedral, a Praça da Matriz, o Teatro São Pedro, enfim, o centro de Porto Alegre, áreas que nós conhecemos bem. Para mim foi muito legal isso, esse aspecto do livro. E aí a gente tem aqui um personagem que começa na sua infância, sua vida, né? E o livro tem alguns pontos atemporais, assim, que vão fora da ordem cronológica, né? Já inicia, então, com uma pessoa no hospital que chama a figura deste personagem principal, que é o Eugênio. Então, o Eugênio, ele vai começar lá na infância sua trajetória de uma infância muito pobre, uma infância de humilhação, uma infância que faltou muitas coisas. Ele tinha um irmão, que era o Ernesto. E aí ele tinha os pais dele. Particularmente aqui existe muita figura paterna, que ele chama, o pai dele é o Ângelo, e o seu Ângelo é um senhor que é alfaiate, e ele tem os olhos muito tristes, é uma pessoa que tem um espírito assim, não é que o autor use esse termo, mas eu sinto um espírito derrotado, porque ele é muito pobre, sabe da sua condição e parece que ele tá sempre com ar de derrota, como se estivesse pedindo perdão para todo mundo, né, por ser quem é, por dever. Ele não tem um ar de quem realmente luta na vida. Parece que ele tá se entregando de alguma forma para a realidade que vive. Ele tem um derrotismo, e isso é uma coisa que atrapalha muito o nosso personagem, o Eugênio. Ele, além da pobreza o incomodar demais, e as humilhações que ele sente por estar mal vestido, dos colegas da escola, ele passa por situações como professores, vizinhos cobrando ele, a família, que pague as dívidas publicamente. Então isso é uma coisa que o entristece muito e o envergonha. Então o Eugênio vai crescendo com o sentimento de querer superar aquela pobreza. Ele sonha com luxo, sonha com uma vida confortável e quer crescer na vida. Essa ambição é o que persegue o nosso personagem. No entanto, ao longo dessa trajetória dele, ele vai ter alguns dilemas éticos, especialmente no quanto ele trata o pai dele. Vai falar, de certa forma, de honrar aos pais. Então, o Eugênio, em alguns momentos, se encontra em situações que ele se envergonha da família, do passado dele. Ele parece que está sempre também com esse mesmo sentimento de se sentir rebaixado, um complexo de inferioridade diante daqueles que têm dinheiro e distratam ele. Então, esse personagem, durante uma boa parte do livro, uma boa parcela, ele parece sempre vivendo à sombra dos outros. Ele tem muito essa dificuldade de se sentir bem consigo mesmo, em parte por se sentir pobre, ter vergonha de si mesmo, e às vezes um lado mais moral dele mesmo, um lado mais honesto, se sente envergonhado por se sentir envergonhado. Se sente envergonhado por rejeitar aos pais. Sente que deveria ser mais humano e mais desapegado dos bens materiais. Então ele vive nessa luta, mas de um jeito ou de outro ele parece estar sempre insatisfeito consigo e com a vida que tem. O Eugênio vai escolher então seguir a profissão da medicina, e nesse processo ele conhece uma colega que é a Olivia. E a Olivia é uma pessoa muito querida, muito amiga, e tem um ar bem forte de neutralidade, assim, é uma pessoa que não julga, é uma pessoa mais fleumática, assim, mais pacata, e ela se torna muito amiga do Eugênio e ouve muito seus lamentos, suas tristezas, e sempre tem algum conselho, como o Érico falou, assim, mais parece evangelizador, sempre fala muito em Deus, na esperança e numa vida mais desapegada aos bens materiais e a essa procura por dinheiro que parece ser uma crítica forte nesse livro para essa sociedade. Então Eugênio vai criar uma espécie de romance com Olivia, e eu digo uma espécie porque os dois, eles não chegam a realmente
a tal compromisso. Eles, em alguns momentos, se unem, mas não chegam a afirmar nenhum namoro, nada oficial. Em determinado ponto do livro, a Olivia vai seguir um caminho dela em Nova Itália, em outro espaço, e o Eugênio vai acabar conhecendo a Eunice, que é uma mulher rica, filha de uma pessoa muito rica, dono de indústrias, então ele vai se casar também vendo nisso uma ascensão social. Ele se apaixona não só por ela, mas pelo estilo de vida dela. E a Olivia fica para trás nessa história. Então o Eugênio ele vai ter que ter nesse livro um ponto de virada de chave para finalmente sair dessa procura que ele vive de bens materiais, de ascensão social e dessa insatisfação que ele tem com a vida. E a Olivia vai ser sempre esse contraponto, vamos dizer, uma consciência externa do nosso personagem. Esse título, Olhai os lírios do campo, então se remete a essa passagem do Evangelho lá do Sermão da Montanha, que a Olivia mesmo traz para ele como exemplo daquele trecho que Jesus fala: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Como um apelo, e ela deixa isso bem explicadinho, a buscar ter confiança em Deus e na providência divina, e não se preocupar tanto com essa busca desenfreada pelos bens do mundo, pelo materialismo, pela ganância, que é algo que está muito criticado aqui nessa sociedade que o Érico está pintando para nós. Um crescimento capitalista que estava acontecendo, embora aqui não dê nenhuma crítica direta, ele não enaltece ninguém, ele fala contra os regimes ditatoriais, o nazismo, o comunismo, Stalin, Hitler, mas também puxa, assim, contra a direita exagerada, o conservadorismo exagerado, ou mesmo contra essa sociedade materialista e consumista que vinha crescendo. Mas ele busca, assim, uma espécie de, realmente, visão mais humanitária, como uma solução. Esse é um romance médico, então, vai se passar com muitos pacientes. Eugênio, ele tem essa característica de atender pobres e não gosta disso. Ele não gosta de atender as pessoas que estão sendo na miséria e ter um salário baixo, ele quer crescer, então vai falar também muito dessa ética médica. E aqui disse também nos textos de apoio que essa era uma época em que livros que tratavam sobre medicina estavam em alta. E esse foi o grande livro que alavancou a carreira do Érico, né? Eu visitei, tem já um vlog aqui no canal, né, da minha viagem, um passeio também, dei uma passada em Cruz Alta, que é a terra do Érico Veríssimo, visitei o museu dele, que foi a casa dele na infância, e lá tinha um pequeno acervo, dentre eles uma versão de Olhai os Lírios do Campo em japonês. E eu fiquei muito impressionada que nas primeiras semanas de venda do livro, esse livro estourou no Japão, então ele foi um sucesso nacional e internacional. E eu não entendo como isso aconteceu numa época que não tinha, assim, redes sociais, né, que as coisas para sair fora do Brasil, assim, eu imagino, deveriam demorar muito mais. Então eu não entendi como isso aconteceu, mas em todo caso esse foi realmente o livro que alavancou a carreira do Érico. E aqui no início ele diz que muitas pessoas o procuravam, né, então de certa forma esse livro também tem um paralelo da vida do próprio Érico Veríssimo com o que está escrito aqui, em alguns aspectos. Primeiro que a vida do Érico também começou na pobreza, e ele também tinha um irmão, Eugênio e Ernesto, e era Érico e Hélio, se eu não me engano. Então ele tinha até os nomes com E, né? E o pai do Érico, o seu Sebastião, ele tinha uma característica muito diferente aqui do livro do Ângelo, né? Porque aqui o pai do Érico, ele era um esbanjador, mas de certa forma a gente tem essa figura de luta contra a pobreza, né, que Érico também teve que enfrentar dificuldades financeiras ao longo da sua vida. Depois que os pais se separaram, o Érico teve que sair de casa com a mãe dele, foi um baque na vida dele, né, porque as contas não iam bem e os dois iam numa situação bem difícil de relacionamento. E aí a gente encontra alguns aspectos desse texto que tem a ver com a vida do Érico. Né, o personagem o Eugênio vai estudar numa escola de Porto Alegre, do bairro Teresópolis, assim como o Érico, né, então aqui eles tinham pastores, né, nessa escola, e também aqui na escola que o Érico estudou aqui em Porto Alegre. Então tem alguns paralelos que a gente faz. O personagem aqui
o Eugênio, ele vai ter dificuldade de dormir, síndrome do pânico, de ficar em locais fechados, assim como o Érico também tinha, né? Então, vai ter alguns paralelos que eu senti que eu tava lendo algo do Érico no personagem Eugênio. E depois, na vida adulta, né, o Érico, assim, quando se revelou como escritor, inclusive no trabalho dele nos Estados Unidos, tá, aqui no solo de clarineta, isso, ele diz que as pessoas procuravam ele demais para pedir conselhos de todas as espécies. E a gente tem um personagem aqui, que é o Eugênio, que ele era um médico, e ele também recebia pacientes que vinham falar com ele de todas as circunstâncias da vida pessoal. Então, mais um paralelo feito aí com a vida do Érico. E, na verdade, Érico Veríssimo, apesar de trabalhar com literatura, ele não passou tão longe das áreas da saúde. O vô dele era médico e o pai era farmacêutico. E o próprio Érico, por um tempo, trabalhou em farmácias também. Então, ele tinha muita noção, e a gente vê pelo livro, sobre medicações. E, na verdade, tá aqui algumas histórias muito incríveis da farmácia que ficava do lado da casa, que lá se faziam, de fato, operações, cirurgias. Érico já viu pessoas morrer, órgãos, assim, o lixo da casa, enfim, cenários incríveis que ele fala em relação a essas questões de saúde. Então, o Érico tem, sim, uma certa experiência na área da saúde para poder escrever sobre um médico. Então, gente, dito essas coisas, eu queria dizer que eu também tenho coisas nesse livro que não me agradaram. Eu achei um livro muito bom, eu achei um livro... para quem daqui a pouco pode parar de ver o vídeo, porque eu ainda não vou entrar no terreno dos spoilers, mas que daqui a pouco eu vou entrar no terreno dos spoilers, então eu já vou finalizar dizendo que sim, eu recomendo esse livro, mas teve porém, tá? Não vou dizer que foi o livro do Érico que eu mais amei, mas foi um livro que eu gostei muito, especialmente pela escrita maravilhosa do Érico, a maneira que ele capta, assim, a alma humana e as boas mensagens que ele escreveu nesse livro. É um livro que tem um quezinho moralizante, que tem muita crítica da sociedade porto-alegrense aqui dos anos 30, enfim, muitos tipos de crítica social, fala de antissemitismo, então fala de coisas que eu nem esperava que eu fosse encontrar aqui, bem éticas, questões diversas sendo discutidas, mas foi um livro que, então, eu posso dizer que gostei muito, mas teve seus poréns. Tá? O porém, principalmente nos protagonistas. A figura do Eugênio me incomodou bastante, especialmente na primeira parte do livro, que o Érico fala aqui nessa apresentação que eu li pra vocês, que ele entende que a segunda parte ficou mais diluída. Mas, particularmente, eu gostei mais da segunda parte do livro do que da primeira. Porque durante a primeira parte a gente tem esse Eugênio que tá sempre com um complexo de inferioridade, muito inseguro nos seus passos, e a partir do segundo momento parece que ele ganha finalmente um pouco de autonomia no que faz. Isso me foi de grande alívio, ele é um personagem que me incomoda. E a Olivia, eu não podia concordar mais com o Érico quando ele fala que ela tem esse jeito um pouco inumano de ser. Ela é uma personagem que, assim, ela é muito passiva, ela parece... Ele diz que a Eunice, a esposa realmente que o Eugênio casou, ela é a mania de psicanalista, mas pra mim quem é mais psicanalista é a própria Olivia, que parece uma grande folha em branco. Tudo que o Eugênio fala pra ela, ela nunca tem uma resposta direta, nunca julga, ela é sempre neutra demais. E eu já vou falar mais por que essa personagem me incomodou tanto, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Por enquanto, pra quem quiser parar o vídeo por aqui, fica a minha recomendação, tá? Mas agora em diante eu vou falar de alguns detalhes da trama, do porquê que esse livro me incomodou em certos pontos. Primeiro, o Eugênio, como eu falei, ele e a Olivia tiveram um romance, certo? E esse romance nunca foi assumido como um namoro. Como se a Olivia estivesse esperando que algo partisse do Eugênio, mas não partia nunca. Então o Eugênio e ela tiveram relações e depois ela foi embora quando ele começou a falar pra ela que essa Eunice estava aparecendo na vida dele. Ela como uma espécie de... então tá, eu vou deixar a tua liberdade, o teu caminho, eu vou embora. Chega um momento em que o personagem Eugênio entra numa crise com a vida que vive, com o casamento que leva, com os papéis que ele é obrigado a assumir e que ele não sente que ele é totalmente verdadeiro, ele tá vivendo um personagem. Ele descobre que a Olivia se encontra na cidade e ele vai visitar. E ela abre a porta para ele como que sabendo que ele ia aparecer mesmo, assim, bem não natural, tá? E aí a Olivia o recebe. E nessa visita,
Ele de novo conta todos os problemas e crises pra ela só escuta, não dá nenhuma resposta dizendo algum tipo de julgamento, ela nunca julga ele, nunca diz tu tá certo, tu tá errado. Isso às vezes se torna irritante, esse jeito passivo dela. Eu me irrito bastante com o jeito dela, tá? E aí a gente descobre que ela está com uma criança de 2 anos ali, que era filha do Eugênio. Ela engravidou dele e nunca falou nada pra ele. E aí o Eugênio se emociona, fica ali uns 15 dias indo visitar a Olivia e a Ana Maria, que é a filha dele, mas logo ele percebe que tem que voltar, não tem coragem de romper com a Eunice e fica com ela de novo. E que a Olivia faz? Aceita passivamente de novo que ele se distancie da família. Até que, enfim, a Olivia vai sofrer, que é assim que começa a história, de um problema de saúde e a vida dela corre risco. Então, assim, o que me incomodou especialmente nisso? Porque algumas pessoas, quando falam desse livro, simplesmente enaltecem Olivia como santa. Mas, gente, eu não consigo entender como pode ser bom uma pessoa se trocar tanto, se entregar tão gratuitamente pra alguém, só esperando que partisse do Eugênio esse amor, essa retribuição. Ela teve uma filha, pelo amor de Deus, sabe? Então isso é uma coisa que me incomoda demais. Por que ela não exigiu a presença dele, ao menos para a filha? Né? A gente entende que, assim, ela precisava de um pai também. E ela estava negando esse pai para a filha. Ela precisaria de apoio. E ela, assim, sempre numa tranquilidade. Eu vivi muito bem. Eu acho que isso tem algo de ilusório do que o Érico escreveu. Criar um filho sozinho é um desafio. Essa mãe foi super tranquilo criar essa criança. Ela nunca deu a falta deste apoio do pai, que seria justo que ele tivesse pelo menos financeiramente apoiado essa família. Então, assim, na hora que a Olivia não requer dele nenhum amor, nunca requer dele um compromisso, nunca pede, assim, uma decisão, decide se tu quer ficar comigo ou com outra pessoa, ela nunca põe ele contra a parede, nunca exige nada, ela não exige nem pra si, nem pra filha que tem. Então, assim, eu não consigo ver isso como uma coisa tão bonita ou tão altruísta. Eu acho que a gente tem que se amar também. Então, a personagem Olivia, ela realmente, como o Eric falou, é um pouco inumana. Ela faz coisas que eu duvido que alguma mulher faria, assim. Uma mulher como ela, esclarecida, entendida, fosse tão passiva a não exigir nada. Mas eu acho que também, se ela fosse assim, seria errado. Eu não acho certo agir desse jeito, sabe? Eu não consegui me convencer de que a personagem agiu de uma forma correta, porque ela não estava sendo correta para si. E se ela não se importava consigo mesma, então que se importasse com a filha que tinha e exigisse sim a figura do pai. Então a personagem Olivia me incomodou demais, tá? Ninguém vai me convencer do contrário em relação a isso. Eu acho que ela não foi justa consigo e nem com a criança. E o Eugênio, como eu falei, é um personagem que ele me incomoda. A partir da segunda parte do livro é que ele cai em si e começa realmente a ter mais atitude. Assume o médico que é, termina o casamento que eu não fazia feliz e segue a vida. Então, assim, a partir da segunda parte é que eu encontrei certo consolo de tudo aquilo que eu estava lendo e estava me incomodando tanto. Além do que, eu sinto que o livro, ele tem uma crítica que é um pouco clichê, tá? Que é aquela coisa assim, a pessoa que busca o dinheiro e busca a vida financeira e crescer é uma pessoa ruim. Eu não digo que ele fica nesse clichê, fica nessa coisa assim, sabe, tão superficial. Ele aprofunda muito a alma humana e é por isso que eu dou muito valor pro livro. Ele não fica só nisso. Mas nesse ponto me desagradou um pouco, até o julgamento que existe aqui do Eugênio. Porque, gente, eu entendo que o Eugênio, ele tinha um certo motivo para desprezar a vida que teve. Não porque ele foi pobre, não porque ele sofreu humilhações. Essas coisas realmente poderiam ter feito dele uma pessoa até virtuosa. Mas o que acontece é que ele via um pai que tinha um espírito derrotista. Um espírito que não fazia nada para se erguer, para lutar, para inspirar os filhos. E ele não queria isso para ele. Ele tinha certeza que ele não queria isso. E eu não acho isso errado, sabe? Então, nesse ponto, eu consigo compreender o Eugênio. Eu entendo o fato dele querer subir na vida, crescer profissionalmente. Eu não acho isso errado. E eu acho que o problema do Eugênio, e isso foi muito bem tratado no livro, foi realmente desonrar os pais.
Tem uma cena nesse livro que é de cortar o coração, bem no início, que o Eugênio está com colegas da faculdade, como eu disse, ele se importava muito com o que as pessoas pensavam dele, e ao ver o pai na rua, ele finge que não vê, né, e deixa o senhor, o seu Ângelo, sem resposta de bom dia, e essa cena, assim, é extremamente de cortar o coração, e o Érico escreveu com toda a maestria dele, escreveu muito bem a cena. Nós ficamos muito tocados, eu quase chorei lendo a cena, então tem trechos aqui que são muito bonitos, muito aprofundados, mas de uma maneira geral eu não sinto que o Eugênio estivesse errado por buscar um crescimento, ele estava errado pela ganância, pelo complexo de inferioridade, por desonrar os pais, acho que por tudo isso sim, mas simplesmente o fato de querer crescer eu não acho errado. E se tem um personagem nesse livro que eu sinto que me agradou um pouco, foi o Dr. Seixas, que era um homem, que era um médico que Eugênio admirava, porque ele trabalhava mesmo para os pobres, mas não por isso, esse personagem, ele enaltece esse estilo de vida. Tem uma hora que ele fala assim para Eugênio: Genoca, o dinheiro tem uma importância brutal na vida. Às vezes penso se não fui uma besta vivendo como sempre vivi. Mas que vai ser da minha família, da minha velha, da minha filha? Nunca pude manter um seguro. Os que cheguei a fazer caducaram. Economias? Nem me fale, seu Genoca. O dinheiro tem uma importância cachorra. Então ele é um personagem que ele é honestão. E ele fala até dessa questão do dinheiro com uma honestidade muito grande. Então esse é um personagem que me cativou um pouco mais no livro. Então uma outra coisa que eu queria dizer, que eu não queria deixar passar batido aqui, gente. Eu não sabia que esse livro ia tratar sobre isso dessa forma, mas tratou, e foi uma das críticas mais importantes que eu li nesse livro e que eu sinto que fez valer tudo que eu tinha lido. De novo, mais um detalhe da trama que pode incomodar quem não leu, de ter essa experiência, de saber disso antes da hora. Mas eu vou falar, tá avisado. Aqui nesse livro a gente tem um casal, e uma menina do livro, ela vem de uma condição social rica, nobre, né, e o menino é pobre e ele é judeu. Então esse livro trata muito sobre o antissemitismo presente na época, o que faz disso uma discussão muito importante. E essa menina engravida, porque os pais não permitem o relacionamento, então ela se relaciona com um menino independente disso e ela engravida, mas ela tem 15 anos. Então o casal procura o Eugênio para que ele faça um aborto, né? Então o Eugênio se nega a fazer isso. E aqui o Érico, de certa forma, deixa bem clara a opinião dele, contrária ao aborto, né? Ele tenta convencer a menina de que essa é uma vida, a vida do teu filho, as coisas vão ser melhores e tu pode morrer num procedimento como esse. Então aqui tem toda uma crítica ao que leva essa pessoa a procurar um aborto, o que levava as meninas a procurarem abortos lá nos anos 30, que era uma sociedade que não aceitava certos relacionamentos, não aceitava que uma filha engravidasse antes do casamento. Isso era uma grande vergonha, mas tinha toda uma questão econômica envolvida. Esse casal prezava muito pelas aparências que tinha e nunca aceitaria uma filha grávida antes do casamento, e ainda mais de um judeu. Então, toda essa desatenção que o homem dá para a filha e dá para os seus negócios é criticado aqui. Tem uma hora que o Eugênio joga isso na cara dele. Tu tá me criticando porque eu não fiz um aborto na tua filha, mas tu deveria me criticar, tu deveria se criticar por não ter criado ela adequadamente, por só se preocupar com dinheiro, só se preocupar com o status social. Então aqui é um tapa na cara daquela sociedade. Mas eu diria que é uma crítica que vale muito hoje. O aborto parece que ainda continua muito atrelado a essa questão do dinheiro e do status, né? Então, tem toda essa crítica aqui e que eu acho que ela é extremamente válida para os dias de hoje. Então, gente, eu queria dizer que apesar desse livro ter me trazido coisas que eu não gostei muito dos protagonistas, né? Eu concordo muito com o que o próprio Érico falou a respeito do livro. Acho que algumas coisas em relação aos personagens ficaram um pouco fantasiosas demais, não ficou muito realista, não. Mas ainda assim é um livro que eu achei que tem mensagens muito contundentes aqui e tem toda essa escrita maravilhosa do Érico. Então, sim, eu recomendo olhar Os Lírios do Campo, com todas as críticas que ele traz. E, por favor, deixe nos comentários, caso alguém já tenha lido, o que achou. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!